Eu costumava acreditar que meu casamento era o porto mais seguro do mundo. 12 anos juntos, 2 filhos, aqueles jantares familiares à mesa da família. Tudo parecia estável e tranquilo por fora, mas dentro de mim, uma tempestade se formava silenciosamente. Lembro-me do dia em que decidi chegar em casa mais cedo para surpreender meu marido com sua lasanha favorita, algo que eu esperava que alegrasse sua semana estressante. Mas, no momento em que entrei, tudo desmoronou. Sua voz, fria, cruel e de cortar o coração, ecoou pelo telefone e congelou meu coração. Lamento ter casado com você, você é chato, previsível e, na cama, parece um peixe morto. Essas palavras ecoam na minha mente como uma faca cravada no meu peito. E ele não as estava sussurrando para mim, ele as dizia para a mãe dele, alguém que eu um dia considerei família. A sensação de traição e dor era indescritível. Ali fiquei paralisada, inundada de perguntas. Por que eu? Onde foi que eu errei? Ele realmente me amou? Aquele momento, cara a cara na casa que um dia chamamos de nossa, aquele era o ponto sem retorno que ninguém poderia desfazer. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite o vídeo. Esta história não é apenas sobre traição. É sobre amor, perdão e encontrar forças para se reerguer após as feridas mais profundas. Junte-se a mim enquanto navegamos pela dor, pela raiva e, por fim, pela esperança de um novo começo. Visto de fora, nosso casamento parecia uma daquelas histórias que as pessoas invejam. 12 anos juntos, 2 filhos lindos, um lar repleto de rotina e conforto. Não éramos o casal que brigava alto ou vivia no caos. Em vez disso, tínhamos um ritmo constante, trabalho, idas à escola, jantares em família e encontros ocasionais que pareciam mais uma obrigação do que uma faísca. Durante anos, eu me dizia que estabilidade bastava. Eu acreditava que o amor era estar presente todos os dias, ser confiável e construir uma vida juntos em meio à rotina. Mas, por baixo daquela superfície, algo me esmagava silenciosamente. O silêncio que se estendia entre nós à noite não era pacífico, era um vazio. Lembro-me de estar sentada à sua frente durante um dos nossos raros jantares sozinha, tentando puxar conversa, apenas para ser recebida com um aceno distraído ou um olhar distraído para o seu celular. Havia uma distância em seus olhos, um peso que eu não conseguia nomear. Tentei ignorá-lo, dizendo a mim mesma que talvez fosse apenas estresse do trabalho ou uma fase que superaríamos. Mas, por dentro, uma solidão crescente se enraizou. Meus amigos costumavam comentar sobre como parecíamos estáveis, como tínhamos sorte de nos mantermos unidos em meio ao caos da criação dos filhos e da carreira. Mas ninguém via o muro invisível se erguendo entre nós. Meu marido havia mudado. Eu sentia isso na maneira como ele evitava meu toque, nos suspiros cansados quando eu sugeria fazer algo novo, nas saídas rápidas de conversas em que eu tentava compartilhar meus sentimentos. O homem de quem eu antes me sentia tão próxima agora era um estranho em nosso lar compartilhado. Certa noite, vislumbrei sua frustração, não direcionada a mim, mas reprimida dentro dele. Ele murmurava para si mesmo sobre precisar de algo mais, algo emocionante. Eu queria alcançá-lo, entendê-lo, mas as palavras nunca saíam em voz alta. Eu me sentia presa em uma gaiola construída a partir de ressentimentos não expressos e expectativas não atendidas. Meu coração doía não porque eu soubesse que algo estava errado, mas porque eu não sabia como consertar ou mesmo se era possível consertar. No fundo, eu me debatia com perguntas. Será que eu tinha me tornado a esposa chata e previsível que ele nunca quis? Será que as rotinas que me confortavam o sufocavam? Seríamos 2 pessoas vivendo vidas paralelas sob o mesmo teto, com medo de destruir a fachada do nosso suposto casamento estável? Com o passar dos dias, o sufocamento silencioso se transformou em uma tempestade prestes a desabar, uma tempestade que eu jamais imaginei que desabaria durante o que deveria ser uma época de alegria. As luzes natalinas do lado de fora da nossa janela zombavam da escuridão que crescia entre nós. E então chegou o dia em que descobri a verdade, uma verdade que destruiu todas as ilusões às quais eu me apegava.
Mas antes de compartilhar esse momento, deixe-me apresentar a vocês aqueles mais próximos de nós que desempenharam seu papel nesse desenrolar, as crianças que sentiram a mudança antes mesmo que as palavras fossem ditas e as famílias cujas vozes adicionaram pressão, culpa e complexidade a uma situação já impossível. Fique comigo enquanto nos aprofundamos em como uma vida aparentemente perfeita pode revelar suas rachaduras da maneira mais dolorosa, uma história sobre amor perdido, traição revelada e a dor profunda que se segue. A seguir, vou levá-lo para dentro daquele momento devastador em que o silêncio se rompeu e a verdade foi revelada. Aquele dia começou como qualquer outro, mas em algum momento, tudo mudou. Eu tinha decidido surpreender meu marido. Trazer um pouco de aconchego e conforto para o que eu pensava ser nossa vida em comum. Saí do trabalho cedo, cheia de esperança, carregando sua lasanha favorita e lembranças de tempos mais felizes. Quando estacionei na garagem e vi seu carro, senti uma pontada de entusiasmo. Talvez hoje fosse diferente. Mas assim que entrei, o mundo se inclinou em seu eixo. De um canto, ouvi sua voz, clara, alta, inconfundível, falando ao telefone com sua mãe. A princípio, hesitei, dividida entre a descrença e a esperança desesperada que eu havia ouvido errado. Mas então as palavras me atingiram como uma porta batendo. Me arrependo de ter casado com ela, ela é chata, previsível. Me sinto como se estivesse dividindo um apartamento com uma colega. E na cama? Ela é como um peixe morto. Sua voz era fria, até casual, como se descrevesse um eletrodoméstico quebrado, não a mulher que ele prometeu amar para sempre. Congelei no corredor, com uma sacola de compras tremenda em minhas mãos, cada palavra me cortando mais fundo do que anterior. O homem com quem eu compartilhava minha vida, minhas alegrias e lutas, estava confessando à própria mãe o quão miserável eu era, o quão miserável foi por minha causa. Então veio a verdade devastadora, a admissão de uma mulher no trabalho que o fez se sentir vivo novamente. Ele falou sobre conexão emocional, sobre planos de me deixar depois das férias, sobre esperar para dar a notícia porque não queria causar um escândalo. Todas as mentiras e segredos escondidos por trás de sorrisos e jantares em família transbordaram naquela única conversa. Eu me sentia sufocada a cada frase, me afogando em um mar de traição. Naquele momento, eu não era apenas uma esposa, eu era a mulher injustiçada, aquela descartada por prazer em outro lugar. No entanto, o que mais doeu não foi apenas o que ele disse, mas o fato de ele ter falado tão abertamente, tão descuidadamente, para mim a mãe dele, alguém que deveria ter sido meu aliado. Quando ele virou a esquina de repente e me viu ali, o choque em seu rosto combinava com o caos dentro de mim. Trocamos olhares em um silêncio atordoado. Eu não conseguia mais me conter. É realmente assim que você se sente em relação a mim? Sussurrei enquanto a sacola de compras escorregava dos meus dedos e caía no chão. Sua busca por palavras, as desculpas constrangedoras, eu só estava desabafando, não é o que você está pensando, não fizeram nada para aliviar a tempestade que rugia dentro de mim. O mundo seguro que eu pensava conhecer se despedaçou instantaneamente, revelando uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. À medida que a verdade se revelava, nossa conversa se transformou em culpa e atitude defensiva, um turbilhão de raiva, mágoa e tentativas desesperadas de justificar o que era injustificável. Eu o confrontei sobre como ele poderia me detonar pelas costas, como ele planejava viver uma vida dupla durante as festas de fim de ano, pedindo paciência enquanto se preparava para ir embora. Nesse momento, nosso filho, Ben, entrou pela porta, com um sorriso radiante no rosto, alheio à tempestade emocional que se alastrava a poucos metros de distância. Sua presença inocente cortava a tensão como uma faca, forçando-nos ao silêncio. A fachada precisava ser mantida, para ele. Engoli minhas lágrimas e minha fúria, tentando desempenhar o papel de mãe e esposa normal pelo bem das crianças. Enquanto isso, por dentro, eu estava-me desintegrando. O peso da traição se abateu sobre meu peito, cada respiração um lembrete de que o homem em quem eu mais confiava havia se afastado. Atrás daquela porta, a noite que se aproximava não prometia paz. As discussões, as dolorosas constatações, a destruição do que antes era um lar, tudo se espreitava. Mas, ao olhar para meus filhos, eu sabia que precisava encontrar forças, por eles, por mim. Antes de prosseguirmos.
Para os momentos em que sobreviver significava mascarar a agonia, em que sorrisos familiares mascaravam corações partidos, diga-me nos comentários de onde você está assistindo. Vamos compartilhar essa jornada. Depois daquele dia devastador, a parte mais difícil não foi o confronto, nem mesmo a tristeza, foi fingir que estava tudo bem pelo bem dos meus filhos. Ben e Lily, meus filhos lindos e brilhantes, mereciam um feriado feliz. Mas, dentro de mim, o mundo estava desmoronando. Manter tudo sob controle era como estar no fio da navalha. Ben, meu filho de 8 anos, já era esperto o suficiente para sentir que algo estava errado. Certa manhã, enquanto hesitava com o café da manhã, ergueu os olhos arregalados e inquisitivos e perguntou: Mãe, o papai vai morar com a gente para sempre? Meu coração se partiu, mas forcei um sorriso e disse: Ainda estamos resolvendo algumas coisas, mas tanto papai quanto eu amamos você e a Lily muito. Eu queria protegê-lo da verdade. Pelo menos por enquanto, mas sabia que o vão frágil estava se dissipando. Lily, com apenas 5 anos e felizmente inconsciente, fazia perguntas inocentes sobre por que o papai não estava por perto para seus desenhos e abraços. Seus simples pedidos para passar mais tempo com ele me faziam doer por dentro. Como explicar a uma criança de 5 anos que o homem que ela adora pode não estar por perto por muito mais tempo? Envolvi suas mãozinhas nas minhas, sussurrando promessas que pareciam dolorosamente vazias. Durante as festas de fim de ano, a pressão para manter uma família perfeita era sufocante. A decoração brilhava com alegria festiva, mas, por baixo, cada sorriso parecia forçado. As conversas à mesa de jantar eram tingidas de uma tensão silenciosa e eu podia ver os olhos do meu marido brilharem de culpa e evitação. Ele representou o papel de pai feliz por algumas horas, mas, assim que as crianças adormeceram, o peso das verdades não ditas preencheu o ambiente. A tensão não era só entre nós, ela se espalhava pela família. A mãe dele ligou várias vezes, me incentivando a esperar pelo bem das crianças, descartando minha dor como um exagero. Meus próprios pais, extremamente protetores, queriam que eu levasse as crianças para a casa deles, um refúgio da tempestade. Eu estava dividida em duas. Querendo proteger meus filhos de terem que arrancar suas vidas, mas ansiando por qualquer espaço seguro do campo de batalha emocional em casa. Certa noite, depois que as crianças dormiram, sentei-me em silêncio na sala de estar, olhando para a cadeira vazia onde ele costumava se sentar. As paredes pareciam-se fechar, um lembrete sufocante de que a família que eu tanto lutava para manter unida estava se fragmentando a cada dia que passava. Eu me perguntava por quanto tempo mais eu conseguiria manter essa farsa, essa fachada de família feliz que parecia uma piada cruel. Cada sorriso forçado, cada palavra cuidadosamente escolhida para não aborrecer as crianças, corroía minha alma. As batalhas silenciosas entre a esperança e o desespero rugiam dentro de mim. Mas em algum lugar por trás da dor, uma semente de determinação crescia. Eu sabia que precisava ser forte, não apenas por mim, mas pelas crianças que dependiam de mim. O mundo delas já estava mudando, eu seria a âncora delas durante a tempestade. Antes de prosseguirmos, compartilhe nos comentários como você lidou com momentos familiares difíceis durante as festas de fim de ano. Suas histórias são um lembrete de que nenhum de nós está sozinho. Depois da tristeza e do esforço exaustivo para manter nossa família unida durante as festas de fim de ano, a realidade me atingiu como um trem de carga, era hora de encarar o inevitável, o divórcio. A decisão não foi repentina, mas no momento em que se tornou oficial, meu mundo mudou radicalmente. O homem em quem eu antes confiava como meu parceiro agora era meu oponente em um campo de batalha jurídico complexo e frágil. Lembro-me de estar sentada em frente ao meu advogado de divórcio pela primeira vez, com as mãos trêmulas enquanto assinava documentos que nunca imaginei que teria que ler. O ambiente era frio e clínico, muito diferente do aconchego do lar que um dia compartilhamos. O peso do que me aguardava pesava sobre mim. Não se tratava apenas de finais, tratava-se de lutar pelos meus filhos, pela minha segurança, pelo meu futuro. Era uma batalha que se estendia além das paredes do tribunal, cortando o âmago da minha alma. Meu marido e eu tínhamos visões muito diferentes sobre o que viria a seguir. Ele insistia em uma divisão de custódia 50-50, apresentando-se como um cuidador igualitário, pronto para compartilhar cada momento com Ben e Lily. Mas eu sabia a verdade.
Seu trabalho exigente, suas longas horas e suas viagens frequentes lhe deixavam pouco tempo para ser o pai presente de que as crianças precisavam. A ideia de nossos filhos sendo transferidos de casa em casa, dependendo intensamente de babás ou avós para preencher as lacunas, parecia uma injustiça. Nossas discussões se tornaram acirradas. Ele me acusou de tentar excluí-lo da vida deles, enquanto eu o acusava de fugir de responsabilidades, tentando reescrever um papel que ele nunca havia assumido plenamente. Os advogados trocavam cartas salpicadas de jargões jurídicos e acusações veladas, cada negociação um campo de batalha onde cada palavra importava. Minha ansiedade aumentava a cada telefonema, a cada e-mail. A confiança havia sido abalada e, em seu lugar, cresceram a suspeita e as defesas cautelosas. Disputas financeiras adicionaram mais uma camada de tensão. Nossa casa, antes um símbolo da nossa vida em comum, tornou-se um bem controverso. Vendê-la foi como admitir a derrota, perder a casa de infância que eu queria preservar para os filhos. Discutíamos sobre economias, planos de aposentadoria e quem cobriria quais despesas. Senti a dor gélida da traição novamente quando ele questionou o que era justo, aparentemente esquecendo anos de sacrifícios conjuntos. Em meio ao caos, meus pais se tornaram meu refúgio. Ligações telefônicas tarde da noite para minha mãe me trouxeram compaixão e força. A presença silenciosa do meu pai me lembrou que eu não estava sozinha. Enquanto isso, os pais do meu marido assistiam de longe, seu apoio era dificultado pela lealdade e suas próprias frustrações. Os dramas da família extensa pairavam como nuvens escuras, adicionando pressão e culpa. No entanto, em meio à turbulência, algo extraordinário aconteceu. Comecei a sentir uma onda de clareza e resiliência que eu não sabia que possuía. Cada encontro doloroso, cada palavra dura, me forçava a superar a dor, a lutar não apenas pela sobrevivência, mas por um futuro repleto de dignidade e esperança. Compreendi que o divórcio não era apenas um fim, mas uma jornada dolorosa para me resgatar e remodelar a história da minha família. O caminho à frente seria difícil, repleto de mais batalhas e momentos inesperados de graça. Antes de prosseguirmos, compartilhe suas experiências sobre separações familiares difíceis ou batalhas jurídicas nos comentários abaixo. Sua coragem e histórias nos ajudam a curar coletivamente. Os dias que se seguiram às batalhas judiciais foram uma tempestade de emoções para a qual eu não estava preparado. O tribunal não era apenas um lugar de documentos e advogados. Tornou-se um cadinho onde cada mágoa, cada acusação, cada lágrima silenciosa se transformava em uma nova realidade que eu tinha que enfrentar. Mas a luta mais difícil não era lá fora, era dentro de mim, no fundo dos pedaços fraturados do meu coração e da minha mente. No início, o sono se tornou um estranho. Eu ficava acordada na escuridão, assombrada por lembranças e suposições. O eco de suas palavras, a imagem da traição e as risadas que um dia compartilhamos agora pareciam distantes, quase como um fantasma assombrando um lar desfeito. Eu lutava contra ondas de tristeza, a perda do futuro que imaginava, a perda da confiança, a perda de uma família inteira e indivisa. Minha alma oscilava entre o desespero e a determinação feroz. Em algumas noites, o peso da solidão parecia insuportável, um lembrete devastador de que a pessoa que eu um dia amei havia se tornado uma estranha. Em outras, pequenas faíscas de esperança cintilavam, lembretes de que a dor, por mais aguda que seja, pode ser o começo de algo novo. Meus pais se tornaram meu santuário. A voz suave da minha mãe ao telefone, suas palavras constantes de conforto, me lembraram que eu não estava sozinha. Meu pai, com o seu jeito tranquilo e silencioso, me deu estabilidade. Sua simples presença foi um bálsamo para o meu coração dolorido. Juntos, eles me ajudaram a me sentir firme, mesmo quando meu mundo parecia estar girando fora de controle. E então havia as crianças, Ben e Lily. Vê-los processar a turbulência foi ao mesmo tempo comovente e inspirador. Ben, com suas novas preocupações e perguntas, precisava de abraços extras e respostas pacientes, mesmo quando meu coração estava partido. Lily, sentindo a tensão, embora jovem demais para entendê-la completamente, ainda irradiava uma alegria inocente que me lembrava pelo que eu estava lutando.
As sessões de terapia familiar ofereceram a eles um espaço seguro para expressar medos que, de outra forma, poderiam ter sido engolidos por completo. Ver a resiliência deles despertou algo feroz dentro de mim, um desejo feroz de protegê-los e de nos curarmos juntos. Os amigos também desempenharam um papel inesperado. Alguns se distanciaram constrangedoramente, sem saber como abordar a situação. Outros ofereceram com apoio inabalável, ligações noturnas e pequenos atos de gentileza que me lembraram que a vida continua. A empatia deles me ajudou a reconstruir a fé nas pessoas, inclusive em mim mesma. Em meio a tudo isso, gradualmente comecei a entender que a cura não é linear. Houve passos para trás, rumo à raiva e à tristeza, momentos de insegurança e culpa. Mas com cada reflexão dolorosa veio o crescimento, a coragem de perdoar, não necessariamente a ele, mas a mim mesma, por confiar tão cegamente, a capacidade de me livrar da raiva e abrir espaço para a paz. Comecei a encontrar alegria nas pequenas coisas novamente, as manhãs tranquilas com meus filhos, uma caminhada ao ar livre, até mesmo os primeiros sorrisos hesitantes que surgiram depois das lágrimas. Lentamente, juntei fragmentos de mim mesma em um novo todo, não a mulher que eu era antes, mas uma versão mais forte, mais sábia e mais compassiva. Antes de prosseguirmos, gostaria de saber sua opinião. Você já enfrentou uma separação dolorosa ou uma perda profunda? Como começou a se curar? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo para que possamos nos apoiar mutuamente nessa jornada. Depois da tempestade. Da dor, das lágrimas sem fim, das batalhas travadas no tribunal e em nossos corações, chegou um momento em que percebi que tinha uma escolha. Eu poderia deixar a dor me consumir ou emergir dela mais forte e inteira. Aquele momento não foi repentino nem deslumbrante. Foi silencioso, sutil, como os primeiros raios suaves da aurora rompendo uma noite escura. Seguir em frente não era esquecer o passado, era aceitá-lo. Aceitar que o homem que eu um dia amei havia se tornado um capítulo que eu precisava encerrar. Aceitar que a história da minha família estava mudando, mas não terminando. E aceitar, acima de tudo, que eu precisava encontrar força dentro de mim, não apenas por mim, mas por Ben e Lily. Retomar minha vida foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Os primeiros dias como mãe solo foram caóticos. Conciliar prazos de trabalho com ajuda com as tarefas de casa, administrar consultas médicas e reuniões de pais e professores sozinha e aprender a ser mãe e pai ao mesmo tempo. Em algumas noites, a exaustão me levava ao limite. Mas, a cada desafio, descobri uma resiliência que eu não sabia que possuía. Tornei-me uma mestra da paciência, uma protetora feroz e uma fonte de conforto para meus filhos que, apesar de tudo, estavam reencontrando seus sorrisos. O apoio da minha família continuou inestimável. Meus pais, que estiveram ao meu lado nos dias mais sombrios, continuaram sendo um alicerce firme. As refeições quentinhas da minha mãe, o incentivo silencioso do meu pai, era como uma base em um mundo que de repente parecia instável. Amigos, alguns antigos e outros novos, ajudaram a reconstruir minha confiança abalada. Momentos inesperados, uma risada compartilhada durante o café, um telefonema só para saber como eu estava. Me lembraram de que eu não estava sozinha. E, lentamente, comecei a pensar em mim, não apenas como mãe, mas como mulher. Os anos de sacrifício em prol de um casamento e de uma família haviam deixado partes de mim enterradas. Agora, eu estava redescobrindo paixões, reconectando-me com amigos e até mesmo considerando a ideia de namorar novamente. A vulnerabilidade se misturava à esperança. Eu tinha muros erguidos, sim, mas também havia curiosidade. Será que haveria alegria e amor me esperando novamente? A felicidade de Ben e Lily tornou-se a bússola que guiou este novo capítulo. Eu queria que eles vissem força na vulnerabilidade, amor em novos começos. Começamos a criar novas tradições, não como uma família desfeita, mas como uma família em evolução e cura. O riso deles encheu nossa casa mais uma vez, uma melodia que amenizou as cicatrizes deixadas para trás. Claro, o caminho à frente não era perfeito nem fácil. Alguns dias pareciam carregados de lembranças, algumas noites traziam ondas de dúvidas. Mas com a reflexão veio o crescimento. Aprendi a perdoar, não a desculpar a traição ou a dor, mas a me soltar para poder respirar livremente.
A mulher que eu estava me tornando era moldada por cada lágrima, cada luta, cada triunfo. Se você está assistindo a isso agora e se sente perdido em sua própria jornada, quero que saiba que existe luz além da escuridão. A cura não é linear, mas é possível. E reconstruir não é recomeçar, é construir uma versão nova e melhor da sua vida, pedaço por pedaço, dia após dia. Obrigada por compartilhar esta história comigo. Sua coragem de ouvir significa mais do que palavras podem expressar. Se você já enfrentou provações semelhantes ou encontrou seu próprio caminho para a cura, compartilhe sua história nos comentários. Vamos continuar nos apoiando mutuamente. Este não é o fim, mas um novo começo. Uma jornada em direção à paz, força e alegria inesperada.